todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 119, dos versos 9 a 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de cultuar o teu nome. E pedimos a ti, Senhor, que saibamos usar com toda a sabedoria, com todo o temor e tremor, toda essa liberdade, Senhor, não usando dessa liberdade para fazer aquilo que desagrada a ti, Senhor. E que a tua palavra nesta noite nos ensine como que devemos viver a vida que o Senhor nos deu. Nós somos pecadores, Pai, nós erramos, nós pensamos de maneira errada em muitos momentos, entristecemos a ti, Senhor, e pedimos ao Senhor, Pai, perdão. Pedimos ao Senhor que não apenas o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor nos abençoe de tal maneira possamos abandonar, Senhor, atos e pensamentos pecaminosos que desagradam a Ti. Ajuda-nos a viver em santidade e que a Tua palavra, Senhor, seja o instrumento do Senhor para que essa santidade seja desenvolvida. Tenha misericórdia de todos nós. Teu Santo Espírito nesta noite, Senhor, nos abençoe, nos agracie com a edificação das nossas almas, da nossa fé, Senhor, que possamos sim crescer em graça e conhecimento diante de Ti. Nos abençoe, Pai, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no tempo em que nós vivemos, todos os dias nós estamos diante de situações que nós somos obrigados a lembrar daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Eu, pelo menos há mais de 35 anos, desde que eu me entendo por gente, aos meus 10, 11 anos, eu estou dentro da igreja e desde essa idade eu venho aprendendo a respeito da palavra do Senhor. E sempre nós estamos diante de situações onde tudo aquilo que nós aprendemos vem à nossa mente. E isso nos ajuda a tomar decisões, isso nos ajuda a falar, isso nos ajuda a termos um comportamento que aos olhos do Pai alegra o seu coração. E pensando nessa mensagem, nessa noite, me veio à mente um estudo que nós demos a respeito do livro de Lamentações de Jeremias. A história desse livro nos diz que Nabucodonosor estava entrincheirando a cidade de Jerusalém. Era uma tática dele de tomar as cidades, os lugares que ele assim fazia. E ele colocava um cerco em volta da cidade e permanecia por meses, até anos, aonde nada entrava e nada saía. E a cidade então ia se entregando aos poucos. E a gente olha esse livro, Lamentações de Jeremias, a gente vê que a fome era tamanha, a ponto de uma mulher, quando dava à luz a um filho, as pessoas ficavam ávidas ali, até para assassinar aquela criança e comer de sua carne. Tamanha era a fome, tamanho era o desespero, tamanho era o medo. E é nesse momento, queridos, que a gente vê um profeta que sabia que aquele povo estava passando por aquela situação, justamente por causa do seu pecado. A Bíblia fala que desde a alva até o anoitecer, ele anunciava os juízos de Deus, ele chamava a atenção do povo para a realidade que eles estavam vivendo e para aquilo que Deus estava vendo e o juízo dele na vida do seu povo.
mesmo diante da iminência da invasão de Nabucodonosor, mesmo vendo as táticas que ele utilizava, muitas vezes deportava aqueles que não morriam, eram deportados e deixavam apenas os velhos e os doentes naquelas cidades. E num dado instante, no capítulo 3 de Lamentações, diante da iminente invasão de Nabucodonosor, e quem sabe até da morte de todos, sabe o que vem à mente e no coração do seu servo? A seguinte palavra a partir do verso 21, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Elas não têm fim. Verso 23, grande é a tua fidelidade. O que vem à mente do profeta? O que vem à memória do servo do Senhor? Não é um grito de desespero, um momento onde ele fala assim, agora acabou tudo, nós estamos perdidos, e agora o que nós vamos fazer? De repente, meus queridos, o que vem à memória de um homem de Deus, é justamente as misericórdias do Senhor, é aquilo que ele via todos os dias na sua vida, é aquilo que ele tinha a oportunidade de contemplar, meus queridos. E é justamente, amados, essa palavra do Senhor que nós precisamos ter no nosso coração, principalmente nos dias difíceis da nossa vida, aonde ao invés de desespero e até blasfêmias, nós fazemos o quê? Nós damos graças, nós honramos o nome do Senhor. Isso é tão sério e tão importante, queridos, que eu participei algum dia de um velório muito triste, e um dos filhos do irmão que faleceu, com lágrimas nos olhos, ele disse assim, pastor, só tem uma coisa que eu me lembro agora. O quê? O que, meu irmão? Daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o servo do Senhor, ainda que morra, viverá eternamente, e meu pai, ele está com o Senhor. Olha, meus irmãos, olha o que vem à mente, o que vem no coração de um servo do Senhor, num momento tão difícil, e é por isso que desde a mais tenra idade, uma igreja que se preocupa com o ensino de crianças, ensino nas escolas bíblicas, ensino nas EBFs, a qual nós vamos ter dentro de alguns dias, a preocupação que os pais desde a mais tenra idade têm, de plantar no coração dos filhos, aquilo que é o mais importante do que um diploma universitário, mais importante do que, quem sabe, um bom emprego, mais importante do que tudo isso, é ter Cristo no seu viver, é ter o Senhor na sua vida. Oxalá se todos compreendessem assim, se todos entendessem assim. Quantos pais no afã de levar os seus filhos a ganhar o mundo, tem levado eles por caminhos tão distantes daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, daquilo que a palavra de Deus nos ilumina, nos mostra a percorrer, e aí vem o dia mau, e não há palavra plantada no coração, e aí vem o desespero, vem as angústias, e aí vem as dores, e elas não têm fim. Nós acabamos de ler uns salmos, meus queridos, que nos impressiona pelo seu conteúdo e pela sua forma de escrita. O autor se mostra extremamente comprometido com aquilo que é o mais importante, que é a palavra do Senhor. Alguém que reconhece as maravilhas da lei do Senhor, que tem os decretos do Senhor, que tem a palavra do Senhor em mais alta estima, que considera a coisa mais valiosa do que ouro, do que prata e do que qualquer outra coisa valiosa. Alguém que de repente pede ao Senhor que sempre os seus olhos e o seu coração estejam abertos a essa palavra. Alguém que reconhece, como nos 2 primeiros versos do Salmo de 119, como é feliz aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e o buscam de todo o coração. Como é feliz alguém que faz isso. O texto lido, ele fala a respeito daquilo que nós entendemos como o elo principal de praticamente os versos desses salmos. Os 176 versos que a Bíblia registra aqui, e o seu elo é justamente palavras como lei do Senhor,
prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, juízos, testemunhos, decretos e outros. Tudo isso é uma referência à palavra do Senhor. O Salmo 119 é um salmo distinto de todos os outros. A impressão que temos é que ela é uma coletânea de brados piedosos e devotos de um servo do Senhor, que aprendeu muito cedo, desde muito cedo, a importância da palavra de Deus. Comentaristas, queridos, insistem que o autor, e aqui nós não temos um consenso a respeito, alguns dizem que pode ser o rei Davi, outros dizem que é Esdras, pela forma como ele se refere, pelo comprometimento que ele tem com a palavra do Senhor, mas o seu autor deu forma a este capítulo, provavelmente no final de sua vida, compilando tudo que anotara em um provável diário, nos quais permaneciam de repente dispersos aqui e acolá, mas de maneira inspirada, eles têm forma, é dado forma, e de uma maneira curta, e de repentina respiração e elevação de sua alma a Deus, ela toma forma. Matthew Henry, um comentarista do século XVIII, comentando sobre o Salmo 119, ele diz que se os outros livros da Bíblia e os próprios capítulos do Saltério podem ser tratados como uma corrente de ouro, demonstrados através de uma sequência de capítulos, o capítulo 19 dos Salmos é um cofre cheio de anéis, também de ouro, demonstrando que mesmo sem aquilo que nós entendemos como sequência coordenada, tem um altíssimo valor. A composição desses salmos, ela é singular e muito precisa. Ela é dividida em 22 partes, de acordo com o número de alfabeto, ou das letras do alfabeto hebraico, e cada bloco consiste de 8 versículos. Isso facilita o grande propósito desses salmos para o povo judeu, principalmente porque na época eles não tinham cópias da Bíblia suficiente para cada família, e quando eles iam a um lugar, uma sinagoga, um lugar de ensino, eles tinham um propósito de quê? De decorar as Sagradas Escrituras. E o salmista expressa isso no verso 13 do texto lido: com os meus lábios eu tenho narrado todos os juízos da sua boca. A disposição do mesmo tem um fundamento pedagógico que facilitava essa decoreba, esse aprendizado. E o objetivo principal desses salmos é exaltar o Senhor e a sua palavra, pois os pronomes referentes ao Senhor, em especial nesse texto, aparecem pelo menos 13 vezes, e a palavra do Senhor, nas mais diferentes adjetivos utilizados, aparecem 11 vezes. O salmista fala por experiência própria do benefício da revelação e da boa impressão que esta exerce sobre ele. Neste capítulo, o salmista louva a Deus e ora fervorosamente do começo ao fim, para que a graça de Deus continue com ele, guie-o, estimule-o no caminho de sua obrigação. A grande estima e afeto que o autor tinha pela palavra de Deus é ainda mais admirável quando consideramos que, como ele tinha tão pouco da palavra, quem sabe aqui os 5 primeiros livros da Bíblia apenas. Em especial, queridos, neste bloco do capítulo 19, representando a segunda letra do alfabeto hebraico, o Bet, nós fazemos algumas divisões, em especial do texto lido. A primeira delas, a referência que o salmista faz a um jovem, e a pergunta sobre como ter uma vida santa. Observe o que ele diz no verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Queridos, há uma dificuldade de nós compreendermos aqui quem seja esse jovem, mesmo que haja uma indicação.
E nós temos dificuldade para identificar, principalmente porque há uma dificuldade para indicar o autor. Isso nos remete à ideia de algo panorâmico, com alcance indeterminado, ou seja, jovens da época, bem como os jovens dos nossos dias. A não identificação desse jovem, em momento nenhum, desmerece a profundidade da pergunta feita pelo autor. A preocupação nesse momento são duas. Como, que atitudes, qual comportamento um jovem terá de ter para ser puro? A segunda é a preocupação com a santidade, a pureza deste jovem. A referência do termo caminho que aparece aqui pode ser substituído por vida, ou seja, de que maneira o jovem pode ter vida santa? É a pergunta do salmista. Somos confrontados com a pergunta sobre como ser santo, mas mais do que isso, queridos, somos enriquecidos com a magnitude da resposta, sem deixar de lado a sua simplicidade, onde não apenas um jovem pode aprender, mas também uma criança. Essa resposta, amados, é observando esse caminho, ou essa vida, conforme a palavra do Senhor. O que norteia a vida deste jovem não são as Ilíadas de Homero, ou o Príncipe de Maquiavel, ou quem sabe um livro de Harry Potter. Mas o que norteia a vida deste jovem, queridos, é aquilo que norteava a vida dos santos do passado e norteia a vida dos santos desses dias, que é justamente, queridos, um livro que muitos consideram antiquado, mas é um livro que nos traz vida. É a forma da palavra de Deus que nós devemos ter. É olhando para o Senhor Jesus que nós devemos lutar com todas as forças, com todas as capacidades que temos, para sermos o mais parecido com Ele. É aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Não tomar a forma deste mundo, mas tomar a forma da palavra do Senhor. É isso que Deus tem para nós. A segunda divisão, num segundo instante, queridos, o salmista mostra como isso deve ser feito com a Bíblia em foco. Do verso 10 ao verso 14 nós vemos isso. No propósito principal do texto, que é falar do Deus da palavra e da palavra de Deus, ele traz algumas informações importantíssimas. Acompanha comigo. Versículo de número 10. Ele diz: de todo o coração te busquei, de todo o coração eu te busquei. E não me deixes fugir aos teus mandamentos. Observe a afirmação. Eu te busquei de todo o coração, diz o nosso autor. Ele fez o que Jeremias diz no capítulo 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o salmista diz: eu achei o Senhor. E olha o pedido que ele faz: não me deixe fugir, ou não me deixes fugir dos teus mandamentos, que nada me afugente deles. Quero tê-los sempre comigo. Esse é o desejo do salmista, e esse é o desejo que nós devemos ter, para termos vida pura. Na sequência, no verso 11 ele diz: guardo no meu coração as suas palavras, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Olha a afirmação do salmista: no meu coração eu quero guardar as tuas palavras. E com um propósito bem definido, ele diz: para que eu não venha pecar contra o Senhor, seja por palavras, seja por atitudes, seja por pensamentos. Verso 12: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. O Senhor é bendito, diz o salmista, e esse Deus bendito, ele pede: me ensine a sua palavra, e não apenas me ensine hoje, mas continue me ensinando todos os dias da minha vida. Queremos ter vida pura, reta, não é só os domingos, não é ouvir as Sagradas Escrituras, quem sabe, num dia, ou numa quinzena, ou num mês, mas todos os dias. Verso 13: com os meus lábios eu tenho narrado todos os juízos da minha boca, ou da tua boca.
A minha boca narra, e detalhe, a boca fala o que o coração está cheio, ela narra todos os juízos do Senhor. Eu falo, declaro em alto e bom som os juízos do Senhor, é isso que eu tenho feito. Verso 14: mais me regozijo com os caminhos dos teus testemunhos do que com as minhas riquezas. O salmista diz que tem mais prazer nos testemunhos do Senhor do que no ouro e na prata que ele adquiriu no decorrer da sua vida. Ele tem prazer na lei do Senhor. Aquilo que o salmista no Salmo 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, nesse momento reforço o comprometimento do autor, em especial no que ele diz no verso 11: pois uma palavra, uma promessa, deve ser guardada ou escondida no seu coração. Com que propósito? Com o firme propósito de ser lembrado em tempo oportuno, para não pecar contra a santidade do Senhor. A utilização do membro do corpo, coração, é uma alusão ao entendimento veterotestamentário que os autores do Antigo Testamento tinham como centro da vida, onde tudo se processava. Isso muda no Novo Testamento com uma referência à mente. Terceira divisão desse texto. A terceira divisão do texto demonstra o comprometimento futuro que o salmista assumiu com o Senhor e com a sua palavra. Os verbos mudam de tempo. Observem: meditarei, terei respeito, terei prazer, jamais me esquecerei da sua palavra. Observamos isso nos versos 15 e 16. Ele demonstra que o compromisso assumido do salmista com o Senhor não era apenas naquele momento de sua vida, seria enquanto ele vivesse. Esse propósito de meditar, respeitar, ter prazer, jamais esquecer, não estava sendo firmado, queridos, diante da gravidade de um problema, de uma enfermidade, ou quem sabe de uma crise financeira, de forma nenhuma. O seu comprometimento era de reconhecimento do valor daquilo que norteava a sua vida, a palavra do Senhor. Essas atitudes, meus irmãos, exigem manutenção diária, onde ler as Escrituras diariamente, e com certeza um fundamento super importante, exige esforço, principalmente no quesito tempo. A meditação nas Sagradas Escrituras, aquilo que vai firmando ela no nosso coração, não acontece apenas em alguns segundos, leva tempo, às vezes horas. E ainda respeitar a palavra da mesma forma exigiria uma vigilância constante, não apenas quanto a comportamento prático, mas também relacionado ao que pensar. Nós podemos desrespeitar ao Senhor e a sua palavra sutilmente, em momentos que os guardas corruptos do nosso coração, da nossa mente, baixam a guarda, a defesa. A vigília precisa ser constante, para que os pensamentos contrários a nosso respeito, a respeito de outras pessoas, não invadam a nossa mente, não nos façam pecar. Outra tarefa difícil aqui, encerrando essa parte, é encontrar prazer nos limites que Deus estabelece para nós, os nãos do Senhor. E esses nãos nem sempre são recebidos com prazer. Em muitos momentos gera tristeza, desgosto, sentimentos terríveis em nosso coração. Entretanto, queridos, entender o não do Senhor como o melhor dele para as nossas vidas é fruto do entendimento do seu amor, do seu cuidado, nos livrando de ciladas que nós muitas vezes não vemos naquele instante, mas que futuramente nos causam dor. Por fim, o comprometimento de jamais esquecer da palavra, exige também outra tarefa, que deve ser realizada diariamente,
atitudes de ler, de memorizar os seus ensinos, algo que nem sempre queremos fazer, mas que faz uma enorme diferença na perseverança exigida de nós em agradar ao Senhor com um viver puro e santo. Enfatizamos isso, meus irmãos, porque muitas vezes é mais prazeroso decorar os nomes dos jogadores da seleção brasileira de 1982, do que, por exemplo, observar as bem-aventuranças registradas no livro de Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, que em momentos de lutas e perseguições produzirão esperança e consolo em nossos corações. Diante dessas divisões, enfatizamos, meus queridos, algumas conclusões. E a primeira delas: não existe pureza de atitude e de pensamento fora da palavra do Senhor, fora dos ensinos, fora daquilo que a palavra do Senhor registra para cada um de nós. Meus queridos, a Bíblia nos ensina a termos atitudes santas aos olhos do Pai. A Bíblia confronta os pensamentos errados que a nossa velha natureza nos insiste em conduzir. Os pensamentos sem balizas da palavra do Senhor coloca-nos em condições de irregularidades diante do Senhor, na condição de pecado, pois Ele conhece os nossos pensamentos. Salmo 139 diz que a palavra nem me chegou à língua, e Tu, Senhor, já as conhece toda. A palavra do Senhor nos ensina no que pensar. Colossenses 3, 2 e 3 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, a explicação em pensar nas coisas lá do alto é que em Cristo nós já morremos para essa vida, não pertencemos mais a este mundo. Aqui vivemos apenas por uma questão de tempo, para testemunhar do amor do Senhor e cumprir nas nossas vidas todos os propósitos do Senhor para nós. Paulo diz em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, que é a palavra e a oração que nos santifica. É essa palavra de Deus inspirada, que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo agora para Timóteo, na sua segunda carta, ele diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, diz as Sagradas Escrituras. Não existe pureza de atitudes e de pensamentos fora das Sagradas Escrituras. Segunda conclusão: palavra, coração, não pecar contra o Senhor, significa aquilo que é mais valioso, no melhor lugar, com o melhor propósito. Já dizia Spurgeon. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que o que temos de mais precioso em nossa vida, encontramos justamente na palavra de Deus. É na palavra do Senhor que encontramos vida. Como disse o próprio apóstolo Pedro, confrontado por Jesus, quando os discípulos ouvem um discurso do Mestre, eles vão embora, e Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: vocês vão também? E no capítulo 6, verso 68 de João, Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Queridos, a Bíblia, é na Bíblia que encontramos o mapa que nos leva para o céu. Ela ensina qual é o melhor caminho, qual é o melhor comportamento, quais as atitudes mais importantes a serem tomadas. E o nosso papel diante do seu ensino é simplesmente obedecer. E essa palavra, mais do que na prateleira, mais do que no armário da nossa casa, do nosso escritório, o texto diz que deve ser guardado em nosso coração, em nossa mente, onde influenciará todas as nossas decisões, emoções e desejos. E tem um propósito formidável: não pecar contra o Senhor. É aquilo que brotou na mente e no coração de José,
quando diante da proposta indecente da mulher de Potifar, Gênesis capítulo 39, verso 9, ele diz: como cometeria eu tamanha maldade e pecado contra o meu Deus? É justamente nesses momentos que o Senhor faz a sua palavra vir à nossa memória, para não pecarmos contra o Senhor. Terceira conclusão: atitudes proativas e reativas com relação à palavra de Deus acontecem por obra do Espírito Santo, acontece na nossa alma, e acontece quando Cristo é reconhecido como nosso Senhor e como nosso Salvador. Queridos, esse reconhecimento é fruto da graça maravilhosa do Senhor, que nos faz desejar coisas que antes jamais desejaríamos. Essa graça desperta um desejo em nós, que foi perdida lá no jardim do Éden, com a entrada do pecado no mundo. É essa graça que nos faz amar aquilo que antes nem em sonho pensaríamos em amar. Se o Espírito Santo do Senhor não realizasse essa transformação em nosso coração. Queridos, o pecado não cegou os nossos olhos físicos, nós enxergamos, mas ele cegou os olhos do nosso coração, cegou o nosso entendimento. No início do primeiro século, os gnósticos diziam, eles afirmavam que o conhecimento libertava. O cristianismo também afirma que o conhecimento liberta, porém um primeiro conhecimento precisa libertar a alma cativa pelo pecado, e esse conhecimento chama-se Jesus Cristo. Após o conhecimento de Jesus Cristo, que liberta a alma escravizada, é que os nossos olhos, ou como ora o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 18, quando ele pede para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, é que o nosso entendimento é aberto, e isso acontece por obra do Espírito Santo do Senhor, convencendo-nos da nossa condição e da necessidade que todos nós temos do Senhor Jesus. Por fim, ninguém melhor que o Deus Filho encarnado, Jesus Cristo, para nos ensinar e ser exemplo para todos nós, em ter essa palavra guardada no coração e usá-la em cada momento oportuno. Observe, queridos, que aos 12 anos, na adolescência, Jesus visitando Jerusalém com a sua família, ele está entre os doutores da lei, e ao invés de aprender deles, ele ensina aqueles doutores, respondendo todas as perguntas. E Lucas registra no capítulo 2, verso 47, que todos ouviam muito e se admirava da sua inteligência e das suas respostas. O Filho de Deus trazia consigo a palavra no seu coração, não apenas nessa adolescência, mas no início do seu ministério, aos 30 anos de idade, logo após ser batizado. A Bíblia fala no capítulo 4 de Mateus, que Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E observe, meus queridos, a primeira coisa que o diabo coloca: se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Observe a dúvida levantada, se era mesmo o Messias, se ele era mesmo Deus. Mas a certeza e convicção que Jesus tinha de ser verdadeiramente o Messias, certamente o fez perseverar. Quando o diabo, o príncipe deste mundo, disse: manda que essas pedras se transformem em pães, ele disse: palavra de Deus sem titubear, citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo sugeriu que Jesus se lançasse do pináculo do templo, citando os Salmos 91, versos 11 e 12,
para dizer aos teus anjos, dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aquilo que o diabo estava induzindo Jesus a fazer, era uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. E a sua resposta, citando Deuteronômio capítulo 6, verso 16: não tentarás o Senhor teu Deus. Num terceiro momento da tentação, Jesus é levado a um alto monte, onde vê todos os reinos da terra, e o diabo diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Prontamente Jesus diz, citando Deuteronômio 6,13: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Observe, meus irmãos, naquele momento Jesus não tinha nenhum rolo do livro da lei escrito em peles de animais ali. O que ele tinha escrito estava escrito no seu coração. O que ele tinha guardado estava guardado no seu coração. Ele tinha a palavra de Deus cravada na sua mente. Observe ainda, aos 33 anos, lá na cruz do Calvário, humilhado, dilacerado, moído, o que ele ouve do ladrão da cruz? Novamente: não és tu o Cristo? Desce daí, tira nós também. Tudo tinha um propósito de dizer que Jesus não era o Messias prometido. Porém, ele não precisou responder nada, porque o outro ladrão da cruz fez o que fez. Mas sabe o que ele cita lá na cruz? Cravado com pregos, machucado. Quando de repente um de nós, olhando para aquela cena injusta, a gente poderia falar assim: Senhor, chova fogo dos céus, arrebenta com todo esse povo. Ele cita uns salmos. Salmos 22:1 diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Recebendo um juízo de Deus que era contra mim e contra você. Em tudo o Senhor Jesus nos ensinou, em cada ato de sua vida, principalmente quando temos comprometimento com a palavra do Senhor, a sua palavra estando no nosso coração, jamais pecaremos contra o Senhor. E eu encerro fazendo duas perguntas. Você tem guardado onde a palavra que você tem ouvido domingo após domingo, estudo após estudo? Você tem guardado na prateleira da sua casa, na memória do seu celular? Ou tem gravado ela nas tábuas do seu coração? Segunda pergunta: nos momentos em que você está trabalhando, estudando, andando pela rua, nos momentos que você é confrontado, nos momentos que você é tentado, o que vem à tua memória? O nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus traga à tua memória não só aquilo que pode te dar esperança, mas que com a sua palavra ela venha nos confrontar, não apenas para um jovem que de repente está diante de um namoro sujo, um namoro desagradável aos olhos do Senhor, pecaminoso, que venha à memória dele um desejo de vida santa e reta. Não apenas um jovem, mas de repente um jovem senhor que diante dos seus negócios, que muitas vezes é oferecido para ele coisas erradas, que possa brotar à sua memória o temor do Senhor, e que ele possa lembrar que o pecado pode ser doce na boca, mas é amargo no estômago como um fel.
que ele possa lembrar e temer e dizer: isso eu não faço. Por quê? Porque isso desagrada ao meu Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, nós somos separados, nós somos um povo para viver um tempo de vida, uma vida santa e reta. Não venhamos brincar com isso. Não pensemos que vida pecaminosa traz-nos qualquer benefício. Muito pelo contrário, traz tristezas, amarguras, angústias para a nossa alma e por fim a morte. Mas a palavra de Cristo nos ensina que ao obedecermos, nós encontramos vida. Viva uma vida para agradar o Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe para tanto. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós queremos sim vida reta, pura, santa. Eu peço que nesta noite os olhos do nosso coração sejam abertos para a Tua palavra, Senhor. Que possamos considerá-la como salmista, aquilo que de mais precioso alguém pode ter. E que essa palavra, Senhor, seja memorizada, seja cravada nos nossos corações, para que de fato essa pureza, Senhor, essa vida santa e reta aos Seus olhos, seja vista em nós, como a menina dos olhos do Senhor, como a igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, que está sendo ataviada, que está sendo preparada para o encontro com o noivo. Nos prepare com vida santa, e a Tua palavra nos ensina, Senhor, como viver uma vida assim, vivendo conforme os Teus ensinos, que possamos ter a Tua lei gravada nos nossos corações, que quando formos nos dobrar diante de qualquer outro Deus, de qualquer outro ídolo, possamos nos lembrar, Senhor, que a Tua palavra nos ensina para não adorar nenhum ídolo, nenhuma imagem, nem nada que possa ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Que possamos nos lembrar de cada ordem, de cada sim, de cada não do Senhor, como algo que é para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, nos pastoreie, nós somos ovelhas. Ovelhas têm memória curta. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a sempre lembrarmos do Senhor e jamais desviarmos dos caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos pedindo a Tua bênção e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.